Eu quero convidar nesse momento você que tem uma Bíblia na sua casa, a fazer uso nesse momento da sua Bíblia e juntamente comigo abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus. O Evangelho de Mateus é conhecido como o Evangelho do Rei. É o evangelista que apresenta Jesus Cristo na perspectiva do Rei dos judeus, aquele que veio remir a nação de Israel. E nós vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 24, e o versículo de número 1, duravante até o verso de número 14. Vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Vamos ler 14 versículos, cuja epígrafe, o cabeçalho do texto diz: o sermão profético, o princípio das dores. Está escrito da seguinte forma: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque isto é mister, que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quero convidar você, antes de começar a ministrar, a fazer uma rápida oração comigo e repetir, como de costume, as seguintes palavras. Nesse momento você possa repetir em concordância: Senhor, que a tua palavra seja profecia em minha vida, me edifica, me exorta e me consola, em nome de Jesus. Amém. Diante desse texto composto por 14 versículos, essa noite eu quero trazer uma palavra subordinada ao tema: os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, esse assunto é muito enfatizado na Escritura. Só sobre a sua primeira vinda, que já aconteceu há 2000 anos atrás, na Escritura nós encontramos 300 referências que estavam ligadas à sua primeira vinda. Mas quando nós falamos sobre o seu segundo advento, sobre a sua segunda vinda, na Escritura nós encontramos 2.400 referências que estão ligadas ao seu segundo advento, à sua segunda vinda. Então esse assunto é um assunto bem claro, muito enfatizado em toda a Escritura. Mas infelizmente, mesmo este assunto sendo um assunto bem enfatizado na Escritura, muitas pessoas distorcem, muitas pessoas negam a possibilidade de uma segunda vinda de Jesus, e outros afirmam crer, mas vivem uma vida totalmente sem compromisso
como que se Jesus nunca fosse voltar. Mas quando nós olhamos para o capítulo 24, onde nós nos deparamos com o sermão profético de Jesus, nós temos aqui alguns sinais que são evidências claras, que servem como trombetas de Deus para despertar a sua igreja, para advertir a sua igreja concernente à sua segunda vinda. E quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, Jesus está sentado no Monte das Oliveiras e os discípulos abordam Jesus com uma interrogação, com uma pergunta, e eles estão preocupados concernente quando sucederia todas as coisas e que sinal haveria do fim do mundo, na tradução da revista atualizada de Almeida, que sinal haveria do fim dos séculos. E eles querem saber quando tudo iria acontecer. E nós vamos ver que os discípulos estão preocupados. Mas o motivo dessa preocupação dos discípulos é porque Jesus, antes de proferir este sermão profético no Monte das Oliveiras, Jesus havia deixado o templo. E quando Jesus deixa o templo com os seus discípulos, Jesus havia feito uma afirmação no verso de número 1, no capítulo 24, verso 1, Jesus havia afirmado que o templo seria destruído e que sobre aquele lugar não ficaria pedra sobre pedra. Versículo de número 1 está escrito da seguinte forma: e quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Observe que Mateus ele vai enfatizar que os discípulos fazem questão de mostrar para Jesus a estrutura do templo, porque o templo era um orgulho para os judeus em Jerusalém. O templo era um monumento que servia como o orgulho dos judeus, porque havia uma crença concernente ao templo, que enquanto o templo estivesse no Monte Sião em Jerusalém, eles estavam protegidos, a mão de Deus estava sobre eles, e o templo em Jerusalém era o orgulho para eles, era um ponto turístico para os judeus, era o templo em Jerusalém. Vale dizer que esse templo que é citado no capítulo 24, verso 1, não se trata mais do templo de Salomão, pois o templo de Salomão foi construído no ano 966 a.C. e foi destruído pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, no ano 586 a.C. E esse templo que é citado no verso de número 1, no capítulo 24, se tratava do templo de Herodes. O primeiro templo, o templo de Salomão, foi destruído por volta do ano 586 pela Babilônia, mas no ano 516, Zorobabel e Josué, que era sacerdote filho de Josadaque, com os judeus que voltaram do cativeiro 70 anos depois, eles reconstruíram o templo. O templo ficou conhecido como Templo de Zorobabel, mas esse templo passou por uma espécie de desgaste, de corrosão. Por volta do ano 169, o templo estava desgastado, e Herodes, para tentar agradar os judeus, para tentar garantir a sua política estável em Jerusalém, ele reforma este templo, ele embeleza esse templo de maneira que ele ampliou o tamanho do templo, e o templo agora já era, na questão da beleza e da arquitetura do templo, ele superou o templo de Salomão. E esse templo foi reconstruído, reformado por Herodes no ano 19 a.C. Segundo alguns historiadores, o templo era algo magnífico, havia sido construído de mármore branco, era adornado, havia sido bordejado de ouro, e para os judeus aquele templo belo e lindo, além de ser um orgulho, um ponto turístico, trazia uma segurança espiritual, pois eles achavam, havia uma crença concernente ao templo, e eles achavam que enquanto o templo estivesse ali, eles estavam protegidos. É por isso que quando nós lemos o livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 7, o verso de número 4, Jeremias adverte o povo dizendo: não vos confieis em palavras vãs, porque dizem templo do Senhor, templo do Senhor. Em outras palavras, dos tempos de Jeremias, Jeremias estava advertindo o povo para que o povo não depositasse a sua confiança no templo, mas sim no Deus que habitava no templo.
E no dia de Jesus não era diferente. Até os discípulos estavam ali estarrecidos diante da beleza daquela arquitetura. E quando Jesus está saindo do templo com os discípulos, após os discípulos mostrarem para Jesus o templo, com certeza esperando de Jesus, ouvir de Jesus o que Jesus pensava, o que Jesus achava do templo, Jesus agora vai dizer que o templo seria destruído, e que não restaria ali pedra sobre pedra. Jesus agora faz uma declaração inusitada. Os discípulos estão curiosos, os discípulos estão querendo saber o que Jesus achava do templo, e Jesus simplesmente, ao deixar o templo com eles, faz uma declaração inusitada e diz que o templo seria destruído e que não restaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Essa profecia que Jesus proferiu se cumpriu, segundo o contexto histórico, no ano 70 depois de Cristo, quando os judeus se rebelaram contra Roma. O general chamado Tito, filho do imperador Vespasiano, cercou Jerusalém, invadiu Jerusalém. Isso aconteceu na festa da Páscoa, quando muitos judeus estavam reunidos no templo e outros estavam em casa. E o historiador Flávio Josefo diz que a crueldade foi tão grande que os soldados não tiveram piedade, não respeitaram a idade, de maneira que os sacerdotes eram mortos à espada, as crianças eram mortas à espada, os idosos eram mortos à espada. Não houve nenhum sinal de piedade. O templo foi incendiado, o ouro do templo se derreteu e se fundiu ao alicerce, e os soldados, tentando resgatar o ouro, arrancaram pedra sobre pedra do alicerce que havia restado. E literalmente a profecia de Jesus se cumpriu. Não restou sobre aquele lugar pedra sobre pedra que não fosse removida. Eu quero dizer para você que profecia que sai da boca de Jesus e realidade é a mesma coisa. Se Jesus falou há 2000 anos atrás que vai voltar, você pode ter certeza que a qualquer momento, a qualquer hora, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, o maravilhoso, o Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Emanuel, ele voltará para arrebatar a sua igreja. E quando Jesus faz esta afirmação inusitada, Jesus deixa o templo e Jesus se dirige ao monte conhecido como Monte das Oliveiras, que ficava localizado, segundo a geografia bíblica, no Vale do Cedron. Esse monte, ele ficava de frente ao Monte Sião. Quem estava no Monte das Oliveiras tinha uma visão ampla do templo em Jerusalém, pois o Monte das Oliveiras ficava de frente ao Monte Sião, aonde o templo havia sido construído. E quando Jesus agora deixa o templo e Jesus está no Monte das Oliveiras, aquela palavra que Jesus havia proferido, aquela afirmação de Jesus, provoca nos discípulos uma curiosidade. Agora eles não estão mais preocupados em saber o que Jesus pensa do templo. Agora eles estão preocupados em saber quando sucederia tudo o que Jesus havia falado, concernente à destruição do templo, concernente à sua vinda e à consumação dos séculos. A Bíblia diz, no verso de número 3: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Eles estão preocupados, eles querem saber quando vai suceder todas estas coisas. E Jesus, ele traz uma advertência para eles. No verso de número 4, Jesus disse, e Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. E agora do verso de número 5 até o verso 14, Jesus agora vai trazer alguns sinais que serviriam para orientar os seus discípulos, a igreja, que serviriam como trombetas de Deus para nos avisar, para nos orientar quando acontecerá todas estas coisas. Então nós temos aqui os sinais que antecedem a vinda de Jesus. O primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus é citado no verso de número 5. Jesus, no verso de número 5, fala sobre a presença de falsos cristos.
No verso 5 ele diz: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Desde o primeiro século, desde a época da igreja primitiva, muitas pessoas se apresentaram afirmando ser o Cristo, afirmando ser o ungido de Deus, Jesus Cristo, e arrebanharam multidões de pessoas. Eu não sei se você conhece, se você já ouviu falar sobre um líder muito conhecido, um líder religioso, conhecido como Reverendo Mu. Reverendo Mu afirmou, declarou ser Jesus Cristo. E em recente, uma pesquisa que teve em 2012, concernente à quantidade de pessoas que ele conseguiu arrebanhar, que fazia parte desta seita, em 2012 havia 3 milhões de pessoas que seguiam a ele e que acreditavam que ele de fato era o Cristo. Por exemplo, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, um porto-riquinho se apresentou, fundador de uma seita conhecida como Crescendo em Graça, e se apresentou também como Jesus. Os seus seguidores colocavam uma marca na mão, 666, e ele dizia ser o Filho de Deus, e arrebanhou também muitas pessoas. E ainda hoje muitos estão usurpando, tentando tomar o lugar de Jesus, querendo ser reverenciado como Jesus, querendo ser reverenciado como Deus. E Jesus falou há 2000 anos atrás, um dos sinais que iriam anteceder a sua vinda é que muitos viriam em seu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganariam a muitos. Quantas pessoas estão sendo enganadas? As pessoas têm mais facilidade de acreditar em uma mentira bem contada do que acreditar na verdade. E por falta de conhecimento, muitas pessoas têm sido arrebanhadas, enganadas por falsos cristos que têm surgido no decorrer da história. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22 e o versículo de número 29, ele diz: errai, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. As pessoas pecam, as pessoas erram e não conhecem as Escrituras, por isso são enganadas por muitos. Então, o primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus, nós podemos exaurir do verso 5, a presença de falsos cristos. Segundo sinal que antecede a vinda de Jesus é a presença de rumores de guerra. Verso de número 6, ele diz: e ouvireis guerras e rumores de guerras. Observe que ele não está falando ainda de guerras, ele está falando de rumores. Ouvireis rumores de guerras. As guerras estão presentes na história da humanidade. Desde o começo da humanidade, os homens estão lutando em busca de conseguir os seus objetivos. E Jesus está falando aqui de rumores de guerras. Se nós analisarmos o contexto hoje, o cenário hoje, nós iremos ficar até um pouco assustados, porque muitas nações, as maiores nações, as grandes potências mundiais, estão ostentando o poder bélico que tem. Nós vamos nos deparar com os Estados Unidos se chocando com o Irã. Nós vamos ver as grandes potências mundiais ostentando o poder bélico que tem em suas mãos. A Coreia do Norte ostentando o poder que tem, o poder bélico. Eles criaram uma bomba, segundo eles dizem, 30 vezes mais potente do que a bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki. Quando nós olhamos para outros países, como a Rússia, ostentando também o poder bélico que tem, porque fabricaram mísseis que são mais velozes do que a velocidade do som. Então as grandes nações estão se preparando para uma possível terceira guerra mundial. Isso é notório. Nós estamos ouvindo rumores de guerras, nós estamos ouvindo falar sobre guerras, e nós estamos ouvindo falar sobre rumores de guerras. O que é que está acontecendo hoje no cenário, se não for um dos sinais que antecede a vinda de Jesus? Se não for uma forma de Jesus nos orientar, se não for uma forma de Jesus nos alertar que tudo isso que está acontecendo é uma forma de Jesus dizer: eu estou voltando, te preparo. Então Jesus fala sobre guerras e rumores de guerras.
Mas no verso de número 7, na parte A do verso 7, Jesus fala de guerras. Capítulo 24, versículo de número 7, ele diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Jesus agora não está falando de rumores de guerras, aquilo que nós ouvimos, mas daquilo que de fato já sucedeu e vai acontecer. Ele está falando, portanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Mais uma vez eu tenho que enfatizar e dizer que as guerras estão presentes desde o começo da humanidade. A primeira guerra não aconteceu aqui na terra, a primeira guerra aconteceu no céu, quando Satanás tentou usurpar o trono de Deus e foi expulso de lá com a terça parte dos anjos. A Bíblia diz em Apocalipse 12 que houve guerra, e ali o arcanjo Miguel pelejou, o príncipe dos filhos de Israel pelejou e expulsou Satanás, o dragão, a antiga serpente, e nessa batalha ele perdeu. Então as guerras estão presentes desde antes do começo da humanidade. A primeira guerra aconteceu no céu. E Jesus está falando: nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino. É impossível falar de guerra e não lembrar da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu no ano de 1914. E segundo o relato de algumas pessoas que pesquisaram o número de mortos foi de 20 a 30 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial aconteceu por volta do ano de 1939, e o número de mortos foram de 6 milhões de pessoas. Quanto sangue foi derramado na história? E Jesus estava dizendo desde o começo: ouvireis guerras e rumores de guerras, porque nação se levantará contra nação e reino se levantará contra reino. E nós estamos hoje diante de um cenário onde as grandes autoridades, as maiores potências mundiais, como os Estados Unidos, Coreia do Norte, Rússia e outros países como a França, estão se preparando, Irã, para uma possível terceira guerra mundial. E tudo isso que está acontecendo, esse cenário que nós estamos vivendo, é uma trombeta de Deus para nos alertar. É uma forma de Jesus dizer para mim e para você: prepara-te, Israel, para encontrares com o teu Senhor. Então Jesus fala sobre guerras, sobre rumores de guerras e sobre guerras. Mas no verso de número 7, também Jesus vai falar, o quarto sinal que antecede a sua vinda, em que Jesus falou, é que haveria também fome. No capítulo de número 24, o verso de número 7 diz: porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes. Aí você vai dizer: pastor, mas será que fome é um sinal da vinda de Jesus? Fome existe também desde o começo da humanidade, porque sempre existe o pobre, sempre houve pessoas que passaram necessidades. Mas se nós analisarmos o contexto hoje, se nós fizermos um contraste, as pessoas morrem mais de fome hoje do que do próprio coronavírus, que tem causado terror e pânico em muitas pessoas. Se você analisar em recente pesquisa, por dia, mais de 8.500 pessoas, crianças, morrem de fome, porque não tem alimento. Aqui no Brasil, em uma pesquisa que foi feita no ano de 2017, aqui no Brasil, 5.653 pessoas morreram de fome. E Jesus também fala que haveria fomes. Se nós analisarmos o contexto hoje, e pesquisarmos a quantidade de habitantes da Terra, a quantidade de pessoas que habitam sobre a Terra, se você entrar lá no Google e pesquisar, são mais de 7 bilhões de pessoas. E uma das preocupações das autoridades hoje é com a questão do alimento e da água potável, porque estima-se que daqui a alguns anos não haverá alimento para suprir a demanda, porque a população do mundo hoje é de mais de 7 bilhões de pessoas.
E Jesus disse: havereis guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fome. Precisamos entender também que fome também é consequência das guerras. Quando um país se levanta contra um país, contra uma nação se levanta contra nação, no final de uma guerra sempre o que resta é morte, fome, caos. Mas nós podemos entender que a fome também aqui Jesus cita como um dos sinais que iria anteceder a sua vinda. Mas no verso de número 7 também não para por aí. Jesus também fala sobre a proliferação de enfermidades. No verso 7, na parte final do verso 7, está escrito: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes. Observe que ele está falando de pestes. Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21 do Evangelho de Lucas e o versículo de número 11, na tradução da Revista Atualizada de Almeida, Lucas fala: haverá epidemias. Observe que está falando de enfermidades, de pestes, de epidemias. Nós estamos vendo hoje uma pandemia que supera a epidemia, porque a epidemia é só em um país, a pandemia é quando algo vem se generalizando e vai atingindo todos os países, praticamente todos os países. E nós podemos entender que as epidemias, as enfermidades, a proliferação de enfermidades também são trombetas de Deus para nos despertar concernente a esse tema tão importante que é a sua segunda vinda. Se nós olharmos todos os anos, existe uma nova enfermidade. Já foi H1N1, já foi gripe aviária, já foi ebola. Todo ano surge uma nova enfermidade. Parece que Deus está querendo nos lembrar as suas palavras. Haverá fome, pestes, epidemias. É uma forma também de Jesus nos lembrar que a sua vinda, o seu retorno está próximo. Todos os anos surge uma nova enfermidade. E as pessoas não conseguem olhar, não conseguem enxergar, não conseguem entender que tudo isso, todo esse cenário que nós estamos vivendo político, toda essa questão dessa crise, dessa pandemia, tudo isso são sinais que iriam anteceder a vinda de Jesus. Jesus fala sobre rumores de guerras, Jesus fala sobre guerras, Jesus fala sobre fome, Jesus fala sobre pestes. Lucas diz epidemias. É o que nós estamos vendo hoje acontecer no mundo. Essa pandemia, esse vírus que tem ceifado a vida de muitas pessoas, causado pânico, causado caos, que tem fechado a porta dos comércios, das igrejas. E tudo isso que tem acontecido, muitas pessoas pensam que é consequência do acaso, que tudo isso acontece de forma casual, mas nós sabemos que não. Tudo isso que está acontecendo no mundo, as epidemias, as pandemias, as enfermidades, Jesus fala pestes, Lucas fala epidemia, tudo isso é permissão de Deus. Tudo isso é Deus tentando nos orientar, é Deus tentando nos despertar para que nós possamos estarmos atentos, preparados para a sua vinda. É bem verdade que Jesus não marcou data, Jesus não marcou dia no calendário, não marcou hora. Todos os que se arriscaram a marcarem uma data que Jesus iria voltar passaram vergonha. Mas o capítulo 24, o sermão profético que Jesus profere aqui no capítulo 24, esses sinais aqui são de forma clara e evidente. É uma forma de que foi algo que Jesus deixou para a sua igreja, para que nós possamos então estarmos atentos, para quando todas essas coisas iriam suceder, nós possamos então estar preparados para o arrebatamento. Muitas pessoas estão preocupadas com o anticristo. Algumas pessoas que chegam até a comentar: o Papa Francisco marcou uma reunião para o dia 14 de maio, vai apresentar o anticristo. Não, enquanto a igreja estiver aqui, mas depois que a igreja for arrebatada, aí sim. Nós não estamos esperando o anticristo. Nós sabemos que ele virá, mas nós estamos nos preparando para a vinda de Jesus. A noiva aguarda ansiosamente a vinda do noivo. A noiva aguarda ansiosamente o retorno do noivo. E nós nos alegramos mesmo diante de tudo que tem acontecido,
Porque sabemos que se tudo que Jesus falou há 2000 anos atrás está se cumprindo, é sinal que Ele vem. De fato, verdadeiramente, o arrebatamento da igreja está próximo. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos nos levantar, nós precisamos estar preparados para esse grande momento. Levanta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. É tempo de se levantar, é tempo de acordar, é tempo de estar ligado a todas as coisas que estão acontecendo no cenário político. Nós temos visto tudo se cumprir na íntegra, e Jesus está falando aqui de fome, aliás, está falando aqui de epidemias, proliferação de enfermidades. Mas Jesus também vai falar, no verso de número 7, haverá também fenômenos da natureza em vários lugares. Ele vai citar aqui terremotos, capítulo 24, versículo de número 7. E terremotos em vários lugares. Você vai me dizer, pastor, terremotos sempre existiu desde o começo, mas Jesus aqui não está falando de um caso isolado. Não, ele está falando aqui que haverá terremotos em vários lugares. Cidades em que nunca se ouviu falar sobre tremores de terra, está acontecendo coisas diferentes, coisas estranhas estão acontecendo. Até mesmo em Teresina, se não me falha a memória, no ano de 2018 eu ainda estava lá, não, 2017 eu ainda estava em Teresina, e houve um tremor de terra em Teresina. E outras cidades, e outros estados, lugares que nunca se ouviu falar. E agora a natureza está agora diferente, o clima está diferente, a alteração, tudo isso também são sinais que antecedem a vida de Jesus. E havereis terremotos em vários lugares. Não está falando de um lugar específico, não está falando de um caso isolado, a gente está falando em vários lugares. Então, quando você se depara com um fenômeno da natureza que aconteceu em um estado, em uma cidade, em um país que não era de costume, então nós podemos entender que isso também é um dos sinais que antecede a vinda de Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma curiosidade. Quando Jesus ele fala sobre estes 6 sinais, ele fala da presença de falsos cristos, ele fala de rumores de guerras, ele fala de guerras, ele fala de fomes, ele fala da proliferação de enfermidades, ele fala de fenômenos da natureza, terremotos que aconteceriam em vários lugares. Ele deixa bem claro no versículo de número 8: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, apenas está começando. Se nós atentarmos, o verso de número 8, ele faz uma divisão. Os primeiros 6 sinais que Jesus descreveu, do verso 5 ao verso 7, marca o período do princípio das dores. Mas se nós atentarmos para os outros 6 sinais que são descritos no verso de número 9 a 14, já não fazem parte do princípio das dores, mas dos sinais que seriam evidências, mas que estariam mais ligados à sua vinda, ao seu segundo advento, que aconteceria quando estivesse bem próximo da vinda de Jesus. Podemos conjecturar e dizer a multiplicação das dores. O princípio das dores aqui nós podemos conjecturar para você entender, usando a figura de uma mulher que está grávida. Os primeiros meses da sua gestação, as contrações são leves, mas quando ela já está bem no final da sua gestação, as contrações começam a ser mais fortes, as dores são maiores, e ela entende que a criança está prestes a nascer. Os primeiros 6 sinais que Jesus descreveu, do verso de número 5 até o verso de número 7, são o princípio das dores, são o começo dessa gestação. Mas os outros 6 sinais que Jesus vai descrever, do verso de número 9 até o verso 14, já são a multiplicação das dores, já são sinais que estão ligados à sua vida, que a sua vida está bem próxima.
Então vamos analisar agora estes outros 6 sinais que Jesus aqui vai falar neste texto. No verso de número 9, haverá perseguição religiosa. Verso de número 9, haverá perseguição religiosa. Vamos ler o verso de número 9, está escrito da seguinte forma: E então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Então esse sinal aqui que é descrito no verso 9 já não está incluso no princípio das dores, mas na multiplicação das dores. O sinal que já é uma evidência bem clara que a vinda de Jesus está bem próxima. Perseguição religiosa. Vou ler de novo, vou fazer questão de ler para você o verso 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. O que é que nós temos nos deparado hoje? Se bem que isso ainda não, Jesus está falando de uma perseguição que vai suceder em vários lugares, mas nós já podemos ver focos dessa perseguição religiosa. Em alguns lugares as pessoas estão sendo perseguidas, igrejas estão sendo demolidas, pessoas estão sendo mortas ainda hoje pela causa do Evangelho. No Brasil nós estamos vivendo uma perseguição, não uma perseguição física, não um confronto direto, mas uma perseguição ideológica. Aproveitaram até a onda do coronavírus, até essa pandemia, para de alguma forma fechar as igrejas, de alguma forma desarticular as lideranças, de alguma forma inibir a pregação do Evangelho. Mas em muitos lugares não se pode mais falar de Jesus, porque as pessoas estão sendo perseguidas. Jesus falou: por causa do meu nome vocês serão odiados, por causa do meu nome vocês serão perseguidos. E a grande questão é: será que nós estamos mesmo dispostos a pagar o preço? Será que a nossa fé é tão consistente ao ponto de nos habilitar a sofrermos por causa do nome de Jesus, sem negar o nome de Jesus? Porque isso irá se cumprir. A perseguição religiosa irá se cumprir. Pode se levantar pastor lá no Senado para tentar inibir as leis que são criadas, mas vai chegar um momento que vai ter que se cumprir a palavra de Deus. A igreja vai passar sim por uma certa perseguição religiosa. E Jesus disse que tudo isso iria acontecer por causa do seu nome. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, verso 22: e sereis perseguidos por causa do meu nome. Mateus 10, 22. Mas aquele que perseverar, esse será salvo. Quando nós analisamos as palavras de Jesus em Lucas 23 e verso 31, ele diz: se ao lenho verde fizeram isso, quanto mais fará ao graveto, ao lenho seco. Ou seja, se a Jesus crucificaram, se a Jesus transpassaram com uma lança, se a Jesus pregaram em uma cruz, ao lenho verde fizeram isso, quanto mais a nós. Nós estamos diante de uma profecia de Jesus. A igreja vai passar por esse momento. E não estou me referindo aqui à grande tribulação, porque a grande tribulação, a Bíblia diz que acontecerá, a qual nunca houve no mundo. Essa grande tribulação a igreja não vai passar. Cremos que Jesus vem arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Mas um dos sinais que estão bem ligados à vinda de Jesus, que fazem parte da multiplicação das dores, não do princípio das dores, é a perseguição religiosa. E o que nós precisamos é estarmos dispostos, preparados, se possível, para sofrer por causa do nome de Jesus. Isso é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo, se nós buscarmos refúgio em Deus, se nós buscarmos a presença de Deus. Porque caso contrário, se não estivermos cheios do Espírito Santo, diante da perseguição, diante do que vai suceder, nós não iremos aguentar a pressão. E por isso você precisa buscar a presença dele. E por isso você precisa ser cheio da graça e da presença do Espírito Santo de Deus.
para que você possa, se você estiver ainda aqui, quando isso acontecer, você possa permanecer firme. Então, Jesus fala sobre perseguição religiosa. Muitos serão perseguidos e odiados por causa do meu nome, verso número 9. Oitavo sinal que antecede a vida de Jesus: haverá escândalos. Isso está bem claro no capítulo 24 e na parte A do verso de número 10. Capítulo de número 24 e a parte A do verso de número 10 diz: nesse tempo muitos serão escandalizados. Os escândalos também são sinais, fazem parte de um dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Observe que aqui eu estou falando já de sinais que estão bem ligados à vida de Jesus. Não estou falando do princípio das dores, eu estou falando da multiplicação das dores. Eu estou falando agora de sinais que já são evidências que Jesus está bem próximo a voltar. E Jesus falou: muitos se escandalizarão. Verso número 10: nesse tempo muitos serão escandalizados. Será que nós temos visto escândalos hoje no nosso meio? Será que nós temos nos deparado com escândalos acontecendo no mundo? Estou falando de escândalo no meio gospel, no meio evangélico, onde as pessoas estão de alguma forma denegrindo, usurpando a palavra de Deus, se aproveitando da palavra de Deus. Pastores que estão sendo desmascarados, cantores que estão sendo desmascarados, pastores pregando em adultério, cantores também envolvidos em escândalos. Quando nós ligamos as redes sociais, querendo ou não, a gente se depara uma vez por outra com um escândalo acontecendo. E Jesus falou há 2000 anos atrás: nesse tempo muitos serão escandalizados. Jesus falou também que é impossível que não venha escândalos, em Lucas 17, verso 1 e 2. É impossível que não venha escândalo, mas ai pelo qual aquele que vê o escândalo. Melhor fosse que amarrasse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse no mar. Os escândalos também podem ser entendidos como um dos sinais que iriam anteceder a vinda de Jesus. Então não se assuste quando você vê uma notícia, quando você vê uma situação de um pastor, de um cantor famoso envolvido. Os escândalos também fazem parte dos sinais que antecedem a vinda de Jesus. Quando nós olhamos também para o que está escrito no verso número 10, haverá infidelidade nos relacionamentos e inimizades. Capítulo 24 e o versículo de número 10: e trair-se-ão uns aos outros e se aborrecerão. Esse tempo será um tempo de escândalos, esse tempo será um tempo de infidelidade nos relacionamentos, de inimizades. E Jesus está falando: olha, isso vai acontecer. Jesus está falando: olha, isso é um dos sinais que antecede a minha vida. Nesse tempo, muitos irão aborrecer uns aos outros, trair-se-ão uns aos outros, infidelidade nos relacionamentos. Quantos relacionamentos hoje têm sido quebrados? Quantas pessoas hoje estão se degladiando? Pastor se levantando contra pastor, cantor se levantando contra cantor, irmão se levantando contra irmão. E nós estamos vivendo um contexto de divisão, de infidelidade nos relacionamentos. E tudo isso que está acontecendo também é um dos sinais que iriam anteceder a vinda de Jesus. E diante de tudo isso que está acontecendo, qual é a nossa posição? Isso deve produzir em nós, por um certo ponto, alegria, porque sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Nós não aguardamos um mundo perfeito aqui nessa terra, nós não aguardamos aqui o céu na terra, nós aguardamos o céu na presença dele, na glória dele. Paulo diz: e se a nossa esperança é aqui, nós somos os mais infelizes. Então, se tudo isso está acontecendo, eu não vou aqui esperar um mundo perfeito aqui. Tudo isso está acontecendo porque a palavra de Deus tem que se cumprir, e isso é uma evidência clara e contundente que Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja. Então haverá infidelidade nos relacionamentos, inimizades, no verso número 10. Mas também no verso número 11, Jesus vai falar sobre o 10º sinal: haverá
surgimento de falsos profetas. Capítulo 24, e agora o verso número 11, ele diz da seguinte forma: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Você tem visto hoje, você já ouviu falar hoje sobre falsos profetas? Você já se deparou com um falso profeta? Jesus há 2000 anos atrás disse que muitos falsos profetas surgiriam e enganariam a muito. Deixa eu te falar uma coisa: o falso profeta não tem compromisso com a palavra de Deus. O falso profeta não tem compromisso com a doutrina. Jamais ele vai se preocupar em te ensinar a Bíblia. O falso profeta, ele quer te ganhar pelo olho, não pelo ouvido. Quem te ganha pelo ouvido é aquele que está te ensinando a palavra, aquele que está pregando a palavra. O falso profeta, ele te ganha pelos olhos. Sabe por quê? Porque eles são operadores de sinais e maravilhas. A Bíblia diz em Mateus capítulo de número 24, Mateus 24 e o verso 24, que eles farão sinais e maravilhas, e se possível for, enganarão até mesmo os escolhidos. Quantas pessoas estão venerando os homens? Quantas pessoas estão sendo enganadas por muitos falsos profetas, porque acreditam que os dons estão ligados à espiritualidade? E os falsos profetas irão enganar. Os falsos profetas são operadores de sinais e maravilhas. Isso não significa que Deus não pode fazer através do homem de Deus um milagre. Deus usa o homem de Deus, mas os falsos profetas têm esse poder de persuadir. A ênfase deles não é a palavra, a ênfase deles não é o ensino, a ênfase deles não é a instrução, a ênfase deles não é a doutrina, a ênfase deles é o milagre. Venha, porque você vai receber o seu milagre. Aqui você vai ter milagre, aqui o paralítico vai andar, aqui você vai prosperar. E os falsos profetas ganham as pessoas pelos olhos. Eles operarão milagres, maravilhas, e se possível for, enganarão até os escolhidos. Isso é muito sério, irmãos, porque as pessoas hoje estão idolatrando homens. As pessoas hoje estão achando que a espiritualidade está nos dons espirituais. E Jesus disse que naquele dia, no dia do juízo, muitos se aproximaram dele dizendo: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, e da boca dele vai ouvir as seguintes palavras: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito sério. Então você precisa congregar, você precisa estar em uma igreja onde o teu pastor tenha compromisso com a sã doutrina. Você precisa congregar em uma igreja onde o teu pastor tenha compromisso com a palavra. Se lá não tem ensino da Bíblia, se lá não tem doutrina, se lá a ênfase é só milagre, 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 fuja de lá. Porque os falsos profetas são aqueles que ganham as pessoas pelos olhos. Se possível, enganarão até os escolhidos. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, na igreja contemporânea, Deus levantou apóstolos, Deus levantou profetas, Deus levantou evangelistas, Deus levantou pastores e Deus levantou doutores, Efésios 4:11, para cuidar da sua igreja até que Ele venha. Então você precisa entender que os falsos profetas também são uma evidência clara da vida de Jesus, fazem parte dos sinais que iriam anteceder a vida de Jesus. Hoje, se nós ligarmos a televisão, pelo amor de Deus, tem muito falso profeta enganando as pessoas com a falsa teologia, a teologia da prosperidade, aonde não se fala de santidade, aonde não se fala de salvação, aonde a ênfase é apenas venha e você receberá o seu milagre. Fuja dessas igrejas e busque congregar em um lugar onde você será discipulado, instruído na palavra de Deus, porque é esta palavra que vai te sustentar até o dia do arrebatamento. Jesus fala sobre falsos profetas. Esse é o 10º sinal que iria anteceder a sua vinda. 11º sinal: haverá uma proliferação da apostasia, ou um esfriamento do amor. Nós podemos entender isso da seguinte forma: isso está descrito de forma clara no verso de número 12, verso de número 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora o verso 13, complemento do verso 12. Mas aquele que perseverar até o fim
será salvo. Apostasia, esfriamento do amor. Isso também tem acontecido em nossos dias, tem acontecido muito em nossos dias. O esfriamento do amor, a apostasia. As pessoas estão perdendo aquele desejo de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão perdendo aquele desejo de frequentar a igreja. Aqueles que vão à igreja, mas vão apenas por uma obrigação, porque se acostumaram. Aqueles que já não têm mais força nem sequer de ir à igreja para marcar o ponto. Nós estamos vivendo esse tempo de apostasia. Nós estamos vivendo esse tempo do esfriamento do amor, onde já a mensagem já não produz mais na vida de muitos aquela sensação, aquele fogo no coração, aquela alegria. Perderam o apetite pela palavra. O esfriamento do amor que Jesus está falando aqui é a apostasia, é o esfriamento espiritual, quando as pessoas abandonam o primeiro amor. Jesus disse isso para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar as primeiras obras. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós precisamos voltar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos voltar aos pés de Jesus e clamar e chorar na presença dele, para que nós possamos de volta receber o fervor espiritual, a alegria de estar na sua casa, a alegria de estar na sua presença. Jesus está dizendo: por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade? O pecado. O amor de muitos esfriará. Esfriamento do amor, apostasia. Mas ele conclui no verso de número 3: mas aquele que perseverar. Perseverar até quando? Perseverar até o fim, esse será salvo. Não adianta você perseverar apenas no começo da tua caminhada. Você precisa perseverar até o fim. Se nós formos conjecturar, em uma maratona, em uma corrida, só recebe o prêmio aquele que chega na linha de chegada. Se você desistir no começo da corrida, você é reprovado. Se você desistir no meio da corrida, você é reprovado. Mas se você chegar até a linha de chegada, há a possibilidade de você receber o prêmio. Jesus disse em Apocalipse capítulo 3 e versículo de número 11: eis que cedo venho, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Em outras palavras, persevere, guarde a tua fé, persevere, guarde a palavra no teu coração, persevere, não desista nunca, mas persevere até o fim, porque Jesus está voltando. Nós estamos vivendo hoje não mais o princípio das dores. Eu me arrisco a dizer isso, embasado nesse texto. Nós não estamos mais no princípio das dores, como muitas pessoas tentam de alguma forma amenizar. Nós estamos vivendo a época da multiplicação das dores, em que a mãe está prestes a dar luz ao filho, em que as contrações estão fortes, porque o menino está prestes a nascer. O que eu quero dizer para você é que o tempo de nós levantarmos o nosso altar, o tempo de nós nos colocarmos na presença de Deus é agora, porque Jesus está voltando. O Espírito Santo tocou no meu coração para trazer essa mensagem de advertência hoje, para relembrar a sua igreja que Jesus está voltando. Nós precisamos estar preparados. Aquele que persistir, aquele que perseverar diante do esfriamento do amor, diante da apostasia, diante do abandono da fé, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas em 12º lugar, o último milagre, o último sinal aqui que antecederia a vida de Jesus, haverá uma proclamação universal do Evangelho. No verso de número 14 ele diz: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Muitas pessoas aqui interpretam o verso 14 de forma errada e chegam até a dizer: mas para que Jesus venha, o Evangelho vai ter que ser pregado
em todas as cidades, para todo mundo vai ter que ouvir falar de Jesus, porque quando todo mundo ouvir falar de Jesus, virá o fim. Não é bem assim a interpretação. Quando Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado em todo mundo, a proclamação universal, todos os países, o evangelho vai entrar em todos os países. Mas ele diz assim, em testemunha a todas as gentes, ou seja, todas as etnias, povos, tribos e línguas e nações ouvirão a mensagem do evangelho. Então virá o fim de quê? O fim do mundo? Não, o fim da meta da igreja. Qual é a meta da igreja? Pregar a palavra em Jerusalém, Atos 1 e verso 8, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então o fim da meta da igreja é pregar a mensagem para todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas não significa que todo mundo vai ter que ouvir o evangelho, porque todo dia nasce gente. Mas significa que quando a igreja cumprir essa meta e a palavra de Deus for proclamada em todas as nações, povos, tribos, línguas e nações ouvirem o evangelho, então virá o fim. O fim de quê? Do mundo não, o fim da meta da igreja. E quando a igreja cumprir a sua meta, e quando a igreja cumprir essa meta, chegar ao fim da meta da igreja, que é a proclamação universal do evangelho, o evangelho foi pregado em todos os lugares, porque existem países que ainda não ouviram o evangelho. Aí Jesus virá arrebatar a sua igreja. Se nós analisarmos hoje, o evangelho tem sido pregado em muitos lugares, em muitos países, através das redes sociais. A mensagem tem sido levada em muitos lugares. Poucos são os lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. E nós temos visto que quando a igreja cumprir essa meta, aí sim, aí não haverá mais. Jesus vem buscar o seu povo. Jesus vem arrebatar a sua igreja. Jesus vem levar o seu povo. A igreja será tomada. A palavra arrebatamento no grego é rapazo, significa arrebatado violentamente com força. A igreja será tomada. E aí Jesus leva a sua igreja para participar das bodas. Que maravilha! Nós estamos vivendo, nós estamos diante desses sinais, nós estamos diante do cumprimento dessas profecias que Jesus falou há 2000 anos atrás, e nós precisamos, diante desse cenário, diante do cumprimento dos sinais que iriam anteceder a vinda de Jesus, mais do que nunca, nós precisamos estarmos de pé, nós precisamos estarmos buscando alegres, porque sabemos que Jesus irá voltar. E como a noiva do Cordeiro, nós precisamos estarmos com as nossas lâmpadas bem abastecidas, porque Jesus voltará. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, ele fala sobre a parábola da figueira, e diz da seguinte forma: quando a figueira floresce no verão, aliás, quando a figueira floresce, saber que é chegado o verão. Mateus 24, verso 32 e 33. Mateus 24, verso 32 e 33. Quando a figueira floresce, saber que é chegado o verão. E assim, quando suceder todas essas coisas, saber que é chegada a vinda do Filho do Homem. A figueira simboliza Israel. A figueira sem folhas simboliza Israel quando deixou de ser nação. A figueira quando floresce simboliza Israel quando se tornou nação. No ano de 1948, no dia 15 de maio, Israel voltou a ser nação. A figueira voltou a florescer. Significa que desde o ano de 1948, do dia 15 de maio, a figueira floresceu. Nós já estamos em 2020. Isso significa de lá para cá o relógio profético está contando. E é chegado o tempo do arrebatamento. É chegado o tempo da vinda de Jesus. E nesse momento eu quero orar por você. Você que está aguardando esse momento tão glorioso. Você que está esperando a vinda do noivo. Muitas são as lutas que nós enfrentamos aqui nesta vida. Muitas são as nossas aflições. Mas o apóstolo Paulo diz que as tribulações deste século presente
não se compararão com o peso da glória que há de ser revelado naquele dia. A igreja será arrebatada, o corpo glorificado, uma nova mente, não uma mente limitada como nós temos, corpo glorificado. A Bíblia diz que a carne nem sangue herdará o reino de Deus, porque nosso corpo será glorificado, semelhante ao corpo de um anjo. Naquele dia nós iremos vencer a lei da gravidade. Naquele dia nós iremos olhar na face da morte, iremos dizer para a morte: morte, aonde está o teu aguilhão? A igreja triunfará sobre o pecado, a igreja triunfará sobre a morte, a igreja será tomada ao encontro do noivo, o arrebatamento da igreja está próximo, e nós precisamos estar firmes, assim como o apóstolo João, quando estava exilado em Patmos, quando recebe toda aquela visão do Apocalipse, ele se alegra e diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo. Você que está fraco espiritualmente, você que já não tem força mais para ler a Bíblia, você que já não tem força mais para orar na tua casa, diante dessa palavra, onde Deus está te despertando, onde Deus está falando contigo, eu quero nesse momento convidar você a orar e buscar nesse momento a graça, a presença de Deus, porque o tempo do arrebatamento da igreja se aproxima. Amado Deus e eterno Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença, queremos glorificar, queremos exaltar o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor, meu Deus, é digno de glória, digno de honra. Sabemos, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, está às portas, ó Pai. Sabemos que o tempo do arrebatamento é chegado, meu Deus, e tudo isso que tem acontecido no contexto político, meu Deus, aonde, meu Deus, nós temos nos deparado, meu Deus, com os cumprimentos, ó Pai, da Tua palavra, Senhor. Sabemos que tudo isso, meu Deus, é o prenúncio da vinda do Senhor, da chegada do Senhor, sinais que servirão como trombetas para nos alertar. E nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus, aonde, meu Deus, houver, meu Deus, uma pessoa que estava triste, que estava fraca espiritualmente, que já não tem mais força, meu Deus, para buscar a Tua presença, nesse momento, meu Pai, visita com renovo espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, levanta, meu Deus, essa pessoa, Pai, em nome de Jesus, desperta, Senhor, para aquele grande dia, para aquele grande momento, ó Pai, aonde, meu Deus, nós iremos estar para todos sempre na Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita a Tua igreja esta hora, visita, meu Deus, o Teu povo, em nome de Jesus, ó Pai, meu Deus, toma nas Tuas mãos aquelas pessoas que não tomaram ainda a decisão, meu Deus, de recorrer ao Teu Filho como Salvador, mas que diante, meu Deus, dessa palavra, Senhor, que possa, meu Deus, nesse momento recorrer a Ti, reconhecendo, meu Deus, o Senhor como único, suficiente, Salvador das suas vidas, em nome de Jesus, ó Pai, toma nas Tuas mãos, meu Deus, visita cada família nessa hora, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, visita, meu Deus, aquelas pessoas, ó Pai, meu Deus, que estão nesse momento, Pai, prostradas, Senhor, em cima de um leito, Senhor, nos hospitais, meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai, trazendo, meu Deus, restauração da saúde, em nome de Jesus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, nos dá graça, Senhor, nos prepara para esse dia tão glorioso, Pai, em nome de Jesus é o que nós Te pedimos, e em nome de Jesus, nós Te agradecemos, amém, e glória a Deus, e tome posse dessa palavra em nome de Jesus.